Dr. Silvio Luiz de Almeida. Por que o senhor votou e apoiou a Luciana Genro nas eleições presidenciais de 2014? Bom, acho que de todos os candidatos, a Luciana era... a mim se afigurava como a única que, naquele momento, realmente apresentava uma proposta realmente de transformação para o Brasil, uma proposta que rompia com o ciclo historicamente estabelecido no Brasil e obviamente com mudanças que a gente tem que reconhecer que aconteceram nos últimos anos, mas que continuaram também com esse mesmo ciclo naquele que ele de essencial, especialmente no que tange a política econômica, a política financeira do Brasil. Então acho que a Luciana ela representava isso. Além do mais, a candidatura da Luciana era a candidatura que estava mais afinada com os movimentos sociais, com a juventude, enfim, era tudo aquilo que a gente defende que o Brasil se torne, ou seja, um país para os brasileiros, um país para a juventude, um país para as minorias, e um país que de fato tenha que tenha uma política que traga transformações relevantes na vida das pessoas. Então, naquele momento, a Luciana me pareceu a candidata que tinha as melhores propostas nesse sentido, e de tal sorte que apoiá-la foi quase que uma decisão natural, né? A Luciana ela teve um dos eixos programáticos dela, foi uma carta compromisso com uma série de demandas com o movimento negro. E assim se sucedeu com diversos outros movimentos sociais que traziam até a candidatura a sua plataforma histórica, e a Luciana acabou se comprometendo e vocalizando essas demandas. Um aspecto que chamou bastante atenção do ponto de vista do combate ao racismo foi de compreendê-lo como um elemento estruturante da sociedade brasileira. Perfeito. E não apenas como casos isolados que às vezes acontecem nas relações sociais, mas também a Luciana como candidata a chefe de Estado reconhecer o racismo institucional. E essa é uma contribuição fundamental que eu gostaria que você comentasse, porque ela veio do movimento negro, tenho certeza que você também foi um dos colaboradores. Como você enxergou a assimilação dessa plataforma por parte da candidatura da Luciana? Bom, esse é um dos pontos mais relevantes porque assumir essa concepção teórica do racismo enquanto racismo estrutural talvez a única possibilidade que nós temos de combater o racismo e todos os efeitos que esse fenômeno social traz para a sociedade brasileira. E veja, quando a gente fala do racismo e como o racismo como elemento estrutural, nós estamos falando de algo que historicamente é a raiz de todas as formas de desigualdade, né, ou pelo menos daquelas mais relevantes, e que se torna um molde do tipo de relação social que nós estabelecemos desde o âmbito privado até no âmbito político, as políticas econômicas, ou seja, num país em que a desigualdade ela é um ponto de partida das relações e o ponto de chegada também, o racismo ele dá forma para isso e estabelece uma dinâmica toda especial. Então, você falar que a sociedade brasileira ela tem o racismo estrutural como um elemento fundamental, de fato ir na raiz e no âmago dos problemas e também na origem das desigualdades, em especial no caso brasileiro. Então, de tal sorte, quando a Luciana assume essa posição e assume também que o racismo, além de estrutural, que são coisas distintas, né, mas que têm relação, é também institucional, ela coloca a posição de que é uma tarefa dos brasileiros, do Estado brasileiro, não apenas lutar contra o racismo e utilizar os instrumentos estatais para combater o racismo, mas também combater o próprio Estado no seu funcionamento enquanto elemento reprodutor das relações raciais e das relações raciais baseadas na inferioridade das pessoas negras. Então, eu diria que esse é um ganho central, fundamental. Eu acho que a única forma da gente começar a pensar no Brasil como um país melhor é tratar o racismo dessa forma. Só quero acrescentar um ponto que eu acho importante, é que a partir do momento em que a gente estabelece que o racismo ele é estrutural, é estruturante, e que o racismo estrutural gera também um racismo institucional, sem o qual não é possível reproduzir essas relações, nós temos que começar a colocar a questão racial no centro das grandes discussões nacionais, né? Isso vai desde o fato de que nós temos que ter políticas
políticas públicas, ou mais do que isso, pensar a política com P maiúsculo e pensar a economia, sempre tendo o recorte racial como um componente, né? Então, não se discute política econômica, não se discute reforma tributária, não se discute reforma política, se a gente não levar em consideração que estamos falando de um país em que há uma clivagem racial, certo? De tal sorte que, além de criar os instrumentos para combater o racismo, também colocar o movimento negro como protagonista das discussões. Então, isso é importante, né? Levar em consideração que há intelectuais negros, que a população negra e a comunidade negra se organizou, há um movimento negro organizado, capaz de discutir as grandes questões nacionais. Enfim, eu acho que a incorporação dessa questão no projeto político é o que há de mais relevante para a gente pensar realmente o alcance das ideias, né, de um candidato, ou no caso da Luciana, de uma candidata. E por isso que é bem interessante o fato dela ter assumido isso para si. Um dos debates que a Luciana trouxe com ênfase na eleição presidencial foi o modelo de segurança pública implementado majoritariamente nos estados brasileiros, Sim. inclusive pela própria União, debatendo a perspectiva de mudança da política de guerra às drogas, que é uma política mundializada e que tem gerado índices grandes de violência, mas um dos recortes fundamentais que ela apresentava nessa discussão era sobre a questão do racismo e como a ação policial, a ação do Estado, ela também fazia esse recorte racial. Sim. E ela citava especialmente 3 episódios que ficaram conhecidos nacionalmente no ano de 2013, 2014, que é o caso do Amarildo, da Cláudia e do DG, que foram assassinados pela ação policial e que foram temas que ela ajudou a trazer ao centro do debate político. Como você acha que repercutiu e representou numa campanha presidencial uma candidata a trazer esses temas sob essa perspectiva? Enfim, a campanha presidencial representa um momento em que o candidato pode falar em nome daqueles que o apoiam e falar também quais são as perspectivas que ele apresenta para aqueles que ele quer que venham com ele junto nesse projeto político. Eu acho que quando a Luciana anuncia e fala da segurança pública tendo um recorte racial, isso tem uma representação, isso tem uma significação muito forte. Primeiro que a gente começa a tratar a segurança pública a partir daquela perspectiva que nós falamos anteriormente, tratando a violência, no caso, como uma violência estrutural. Ou seja, a violência, que é uma das marcas da sociabilidade brasileira, é uma violência historicamente engendrada, uma violência que se dá sobre as classes menos favorecidas, sobre a classe trabalhadora, né, sendo mais específico, e sobre os grupos sociais vulneráveis, né, no caso negros, mulheres, gays. Então a Luciana colocou isso na campanha, né? Ela foi a candidata que colocou isso de maneira mais expressiva, mais forte, colocando isso como bandeira. E acredito que uma política de segurança pública e política de segurança pública a gente tem que sair do campo da guerra, né? Ou seja, da guerra contra a criminalidade, e entender que segurança pública se trata de um conjunto de políticas que englobam, né? Ou seja, cultura, lazer, bem-estar, educação, né? Assim, direitos sociais de uma maneira geral, e também o combate ao racismo, né? Ou seja, não se pode falar de política de segurança pública sem falar de combate ao racismo. E tem um elemento que, acho que até para entender essa questão do racismo estrutural, é que a própria organização das polícias no Brasil, ela tem uma lógica de funcionamento que responde ao que eu chamei agora de clivagem racial, né? Ou seja, o negro como suspeito, as principais vítimas dessa guerra às drogas são as pessoas negras, né? Se costuma até dizer, né? Ou seja, o usuário é branco e o negro é traficante, né? Ou seja, não é a quantidade de droga que determina, mas é a cor da pele, né? Que vai determinar quem é o usuário, quem é traficante. Ou seja, esse tipo de coisa é a própria lógica de funcionamento da instituição e a próprio modo com que os agentes policiais eles ganham a sua substância, né? Ou seja, a subjetividade já está formada a partir disso. Então, é muito importante a sinalização de alguém que pleiteia o cargo de presidente da República,
ou seja, aquela pessoa que vai ter a possibilidade de implantar uma série de políticas que vão ter impacto nacional, sinalize contra o funcionamento de uma instituição que se pauta pela lógica, a lógica da violência de classe e a violência racial, certo? Então, é realmente importantíssimo, é alentador, ou seja, a proposta está indo no lugar certo, né? Ou seja, está indo na direção certa. Combater o racismo estrutural, combater a violência estrutural, também que é gerada pelo racismo estrutural, e fazer isso a partir de uma reforma institucional muito forte, muito grande, o que só pode ser feito se houver um apoio maciço da população, especialmente aquela que sofre, né, com a violência, aquela que sofre com a pobreza, ou seja, não se faz transformação social no Brasil sem o povo. Não é possível fazer. Qualquer transformação que se queira fazer sem o povo, sem uma luta coletiva, sem o apoio das minorias, de fato está fadada ao fracasso. E analisando o desempenho eleitoral e o desempenho político da Luciana, você considerou o resultado satisfatório? Ela conseguiu romper as fronteiras da esquerda? Conseguiu atingir alguns objetivos? Qual é a sua avaliação sobre os resultados? Olha, o melhor resultado seria se ela tivesse ganhado, obviamente, né? Mas nós sabemos, né, que muitas vezes, e falar de ganhar, num caso como esse, significa algo que vai muito além de ganhar uma eleição, né? Porque tem gente que ganha, mas não leva, né? Então, talvez o que foi mais importante nisso tudo foi que a Luciana conseguiu dar um recado, ela conseguiu, de alguma forma, demonstrar que é possível fazer campanha de uma maneira diferente, falando coisas diferentes, e isso acabou apresentando para uma parte da população que, em geral, não tem a possibilidade de ouvir ideias diferentes, ouvir algo que vá contra o sistema estabelecido, chamou atenção para muita gente que depois se mostrou muito simpático com a campanha da Luciana, que gostou da Luciana, gostou das ideias que a Luciana trazia, né? E que eu falo, se a gente fala são ideias da Luciana, porque na verdade ela se colocou de maneira muito interessante como porta-voz de uma série de grupos sociais que nunca tiveram voz, né? Isso que é a coisa mais importante. Então, nesse sentido, eu acho que a campanha da Luciana representou um momento em que a gente pôde olhar, né, para algum lugar em que algumas esperanças pudessem fazer sentido para a gente. Então, isso é a coisa mais legal que eu acho que isso representou. Então, que isso se torne, a partir disso, dessa possibilidade de aglutinar essas ideias serem apresentadas publicamente, que a gente possa transformar isso num movimento muito maior, né? Que represente uma reforma muito maior, que, para além de ganhar as eleições, que é um objetivo dos partidos, enfim, de quem milita em partido, é estabelecer também todo um movimento de transformação na sociedade brasileira que ocorra de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Como é ter uma colega de pesquisa sendo candidata à presidência da República? O que eu sempre falo, né? Ou seja, a Luciana, para além de ser candidata à presidência da República, tarefa que ela desempenhou assim com muita honradez, né? E que muito nos orgulhou. A Luciana é uma amiga, né? Assim, e digo, a minha admiração por ela não é pelo fato de ela ser minha amiga, obviamente, né? Assim, por conta das ideias dela. Nós temos muitas afinidades políticas, divergências, mas muito mais afinidades, né? Ou seja, é uma relação de respeito, é uma relação de carinho, é uma relação de muito afeto, de fato, né? Ou seja, é uma coisa que ela, e inclusive não é uma coisa que acontece comigo, mas que ela transmite a outras pessoas também, e ninguém tem dúvida de dizer que a Luciana é uma pessoa sensacional. Então, quando ela é minha colega de pesquisa, ela é uma colega muito séria, ela pesquisa, ela estuda de fato, né? É uma estudiosa, é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual muito grande, e que não é à toa enfim, não é à toa que faz, né, pós-graduação na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, ou seja, é uma pessoa que tem todas as condições. Então, para mim é uma honra, né? Resumindo, é uma honra
ter a Luciana como colega, né? É uma honra ser colega de uma candidata a presidente da República que fez uma campanha lindíssima, belíssima. Mas, acima de tudo, para mim, assim, me sinto muito feliz de estar ao lado da Luciana naquilo que é essencial, né? Que, assim, na busca de um mundo mais justo, de um mundo melhor. É uma grande companheira nesse sentido. Nós temos uma afinidade tremenda, assim. Tenho uma honra muito grande de tê-la como minha colega, minha pesquisadora de mão cheia e uma grande amiga, porque eu tenho um carinho enorme. Para encerrar, eu queria lhe perguntar uma questão que a gente tem conversado com todas as pessoas, porque várias das pautas que a Luciana trouxe na campanha, especialmente as de direitos humanos, pelo viés da esquerda, elas retornaram à cena política no primeiro semestre de 2015, pela perspectiva da direita, especialmente com a ascensão do Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. Qual é, na sua opinião, o papel que a Luciana pode cumprir nessa quadra política de acirramento da luta política no Brasil? Olha, acho que é nesse momento que a Luciana, com a liderança que ela tem, ela cumpre um papel absolutamente fundamental. E quero retomar o que disse antes. Neste momento em que as coisas, que há um acirramento, uma disputa política terrível, em que essa disputa ela ganha contornos trágicos, que é necessário que se erga uma voz de esperança, de transformação. E vejam, e é uma tarefa difícil porque não se trata daquela voz que vai estabelecer uma conciliação. Se trata de uma voz que vai dizer que não é possível uma conciliação com certas coisas que estão aí. Ou seja, é necessário que se estabeleça um momento de ruptura. Só que essa ruptura, uma ruptura que seja banhada de profunda esperança e de um projeto político que possa apontar para a construção de um futuro melhor. E este é o papel de uma liderança política num momento como esse, ou seja, ser o farol do momento da escuridão profunda. Nós estamos vivendo um momento de profunda escuridão, um momento que muitos achavam que não era possível que retornasse, mas nós estamos vendo sinais de que um pensamento mais do que conservador, um pensamento reacionário, que na verdade ele estava apenas soterrado, né, por alguns anos de democracia e alguns anos também de um certo crescimento econômico, mas que agora voltam à cena com toda a sua força por conta de uma conjuntura internacional e uma conjuntura nacional que nós não fomos capazes de resolver, de apontar saídas. Então, esse é o momento agudo, é o momento em que a liderança da Luciana será posta à prova. O momento, e veja, quando eu falo liderança, é a capacidade de aglutinar, a capacidade de ouvir, a capacidade de se cercar daqueles que são historicamente os injustiçados do mundo, porque são eles, né, que podem fazer a grande mudança. Então, eu acho que é nesse momento em que as forças reacionárias, um fascismo redivivo, ele volta à cena pública, é necessário que nós não aceitemos, não recuemos 1 milímetro em relação à possibilidade conciliatória com isso. Nós precisamos realmente de uma ruptura, nós precisamos mudar, transformar, e aí que é o papel de uma liderança, e espero que a Luciana seja capaz de cumprir esse papel histórico, que certamente ela já iniciou uma trajetória importante na sua campanha em 2014.